Olá, você está no Elas Pautam e hoje o assunto é dinheiro. Então fica aí porque você vai saber as propostas em debate no Congresso Nacional para organizar e diminuir o prejuízo, pelo menos no seu bolso. Por exemplo, você sabia que os impostos no Brasil penalizam os mais pobres porque não são proporcionais à renda, mas iguais lá na ponta no consumo? E você já parou para pensar que alguns produtos, como fraldas, anticoncepcionais, absorventes, têm incidência de impostos que afetam basicamente as mulheres, especialmente as mulheres negras, na base da pirâmide social? Eu sou Aline Machado e falo sobre reforma tributária e desigualdade de gênero, com as deputadas Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, e Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Deputadas, muito obrigada pela presença aqui. Duas mulheres hiperqualificadas, versadas em números, em administração, duas ex-prefeitas, deputadas federais. Estou muito honrada de recebê-las as duas aqui no Elas Pautam. E queria começar com uma provocação. Eu não consigo nem entender, para começar, por que esse item é tributado na economia brasileira. Fiz a pesquisa, o dever de casa, e descobri que absorvente da mulher, o absorvente que a gente usa, inclusive que já houve uma discussão aqui no Congresso Nacional sobre o tema, ele é tributado em 34%, um item básico para a mulher. E outros itens do nosso consumo normal, bens considerados supérfluos, têm tributação parecida de 40%. Existe alguma justificativa para isso? E existe alguma reforma tributária que possa modificar esse cenário no Brasil? Para quem quiser começar. Pode começar. Eu só gostaria de lembrar, né, que eu comecei, o primeiro mandato de deputada federal foi em 91. E a discussão da reforma tributária já acontecia naquela oportunidade pós-constituinte. A grande dificuldade de nós chegarmos a um consenso com relação à reforma tributária é como fazer com que os estados, os municípios, não percam receita. E isso tem que ficar muito claro nessa discussão, porque, em geral, aí a Lídice pode confirmar, o governo federal, ele introduz alguns programas importantes, inclusive, né, para o cidadão no Brasil. Inicialmente ele financia e depois ele sai do processo, deixando essa responsabilidade única e exclusivamente aos poderes ou municipal ou estadual. Então, e pensar a mulher nesse contexto, eu entendo que é de fundamental importância para que ela tenha a oportunidade, né, de fazer com que o seu trabalho, né, a sua sobrevivência pode ser minimizada com a reforma tributária. É uma discussão, né, bastante complexa. Nós tínhamos 2 projetos de lei andando na casa, agora já tem um terceiro, tem outro andando no Senado, que é o do ex-deputado Raul, que foi para o Senado porque ele não tinha nenhuma abertura na Câmara dos Deputados. Agora, ter esse foco, né, para que a mulher garanta a oportunidade real de prover a sua saúde, família e automaticamente ter a oportunidade da sua realização. Eu acho que a profissional, ela espera essa realização. Então, é um contexto bastante complexo, tem estudos em universidades já sendo realizados, e quando da discussão efetiva desse projeto de lei, nós, dos 3 ou 4, né, nós temos que pautar, sem dúvida, a mulher nesse contexto. E se a gente expandir também a questão dos itens de higiene, a gente sabe que a mulher no Brasil, geralmente, ela é a cuidadora. A cuidadora na profissão, a cuidadora na família. E os itens, por exemplo, fraldas, claro que tem pai e tem mãe, mas geralmente e existem famílias que são monoparentais. Então a incidência é mais forte sobre a mulher. Sem dúvida.
Primeiro, ainda sobre a reforma tributária, a deputada Ângela Min pegou o cerne da questão. O que mais dificulta a realização de reforma tributária é justamente essa relação de entes federados e desigualdades regionais. Não é? Na hora que você unifica um único imposto, por exemplo, você termina dando igualdade a entes que são desiguais. E isso gera a necessidade de uma compensação, de uma regra de transição. Infelizmente, no Brasil, essa experiência não tem dado certo. Cito a Lei Candir, que até hoje sofre contestação dos governos estaduais em relação à compensação, ao que deve a Fazenda Federal a cada estado. E outros exemplos nós teríamos. Exemplo, nós podemos, só para interromper, é o PIS salarial da educação. Sim. Eu participei dessa discussão na casa e ficou bem claro na legislação que os estados e municípios que não tinham a capacidade de garantir o piso salarial para o profissional da área da educação, a União complementaria. Agora nós discutimos o piso salarial do grupo de enfermagem e está na mesma dificuldade. Sim. Então, são situações muito delicadas, tanto na educação quanto nesse grupo da enfermagem, a prevalência é de mulheres. Exatamente. Então, é um processo bastante complexo, mas nós precisamos realmente avançar nessa discussão. Nisso, inclusive porque essas profissões que são ditas do cuidado, da educação, do cuidado, elas são geralmente chamadas profissões de mulheres, porque nós somos massivamente, e não apenas no Brasil, no mundo, né, os profissionais de saúde no mundo inteiro, mais de 70% é de mulheres. Né? Então, há necessidade de nós darmos visibilidade à mulher na economia. Essa é a grande discussão. Primeiro, fazendo com que haja uma inclusão intensa de mão de obra feminina nos diversos segmentos. E a senhora tem um projeto de lei, inclusive, para mulher de baixa renda nesse sentido. De baixa renda, nós exatamente discutimos com o grupo da Fundação Getúlio Vargas, de mulheres, de auditoras, para que nós pudéssemos ter, inclusive na pandemia, um estímulo, não é, de poder compensar as empresas com uma tributação menor, que derem prioridade ao emprego de mulheres vítimas de violência doméstica e, no outro projeto, a mulheres chefes de família. Nós temos mais de 40% das famílias brasileiras em todas as regiões que são dirigidas por chefes, chefiadas por mulheres. Então, isso traz uma necessidade de nós termos uma inclusão dessas mulheres num nível de emprego que sejam empregos de melhor qualidade. É preciso, portanto, investir na profissionalização, na qualificação das mulheres brasileiras para que elas possam assumir uma posição maior na cesta de salários nacional. Hoje nós estamos na base da pirâmide salarial, especialmente as mulheres negras. Que outras propostas, deputada Ângela? Uma ação muito positiva em Florianópolis, na ACAT. Ela iniciou na semana passada de preparar mulheres para as empresas de tecnologia que exige, né, um profissional altamente qualificado e automaticamente ela tem um salário maior. Eu vou citar um exemplo no estado de Santa Catarina, que tu conheces bem. Nós temos hoje mais de 20 mil empregos disponibilizados sem o capital humano preparado. E esse foco que está sendo dado pela CAT, eu acho que esse é um outro processo que nós precisamos trabalhar bem, que as mulheres possam ir para essas profissões, que são as profissões do futuro, né, e de maneira igual, aí esse é o cuidado que nós temos que ter, e ela vai só ter esse respeito na igualdade a partir do momento em que ela tiver a qualificação necessária e adequada para competir nesse mundo do futuro, do trabalho do futuro. Então, existe essa iniciativa e que eu considero fundamental, e inclusive eu fiquei de lá
provavelmente na sexta-feira ou segunda, para ver de perto como é que esse processo está acontecendo. Isso é uma experiência que imagino que a deputada Ângela possa trazer para o Congresso Nacional, para que nós todas possamos conhecer, porque se você for analisar hoje, a presença das meninas na educação, ela já é mais forte do que a dos homens. O seu tempo de estudo já está se tornando maior do que o dos homens. Infelizmente, o machismo também se apresenta dessa maneira no Brasil, considerando que os meninos estudarem, bobagem, menino. Né? Então, a mulher não. Ela parece que instintivamente percebeu que é o único caminho que ela tem para ascender na sua vida profissional, na sua condição de vida, é via estudo. Eu tive também uma outra experiência em Salvador, no governo do prefeito João Henrique, com o programa Cine, que é um sistema de emprego, em que, quando nós oferecíamos para os empresários 3 candidatos para o emprego, os empresários geralmente escolhiam uma mulher. Porque, segundo eles, a mulher era mais concentrada no trabalho, era mais dedicada ao trabalho. Então, são características que as mulheres vão adquirindo nessa sua luta, nessa sua disputa pelo mercado de trabalho, que hoje, mais do que nunca, precisa ser aproveitado. Primeiro, porque nós somos maioria da população, e sendo maioria, se nós quisermos realmente recuperar rapidamente a capacidade da economia brasileira pós, entre aspas, pandemia, é preciso investir fortemente na formação de mão de obra feminina. Eu queria voltar um pouco para a tributação e queria dizer que eu apoio, e apoio também que as deputadas coloquem para frente uma proposta para incentivar o Congresso Nacional, que é de maioria masculina, a colocar as mulheres em posições de destaque também, no setor público e no setor privado, porque as mulheres têm mais qualificação, mas ainda existe o teto de vidro. A gente ainda não consegue chegar lá. Mas voltando para a tributação, nessa reunião que vocês tiveram com a FGV, uma das propostas que a Fundação Getúlio Vargas colocou como essencial seria a manutenção dos benefícios tributários dos produtos da cesta básica. Hoje, a tributação é de 25% a 32% sobre alimentos, medicamentos e bens de consumo? Eu entendo que na cesta básica deveria entrar também esses produtos que são específicos para a mulher, né? E até para a criança. A fralda, o absorvente, muito bem colocado pela Lídice. Então, se nós estamos discutindo a cesta básica e a importância da redução do imposto, incluir também esses produtos necessários na higiene da mulher. O absorvente passou, inclusive, agora, por todo um debate durante o período da pandemia, para se incluir as meninas nas escolas públicas, que no momento da pandemia se viu, digamos assim, a discrepância social entre os jovens do nosso país, os jovens da escola pública, os jovens da escola privada. Então, teve toda uma política de manutenção da alimentação na escola pública para os alunos e, dentre outras conclusões, se viu que, com a renda sendo perdida pelos seus pais, na impossibilidade de continuar na informalidade, na rua, etc., fazendo a sua venda, enfim, na sobrevivência, uma das coisas que atingiu muito a população de meninas, adolescentes, foi justamente não ter acesso ao absorvente, não ter recursos para pagar absorvente. E iniciou-se no governo de São Paulo uma distribuição gratuita na escola pública, né? Em outros estados também se deu, na Bahia também nós passamos a ter, porque esse é um item essencial da vida da mulher jovem, adolescente, a partir de 12, 13 anos, e que é para um bom período da sua vida. Então, isto é uma luta indispensável que a gente possa colocar na cesta de produtos essenciais do país, aqueles produtos que dizem respeito ao acolhimento, à dignidade menstrual, à saúde da mulher. Além disso,
essa questão da reforma tributária, como nós dissemos aqui, é uma questão difícil de você conseguir unir, porque existem regiões diferentes, regiões mais pobres, regiões mais ricas, regiões mais industrializadas. Então, é preciso adequar isso. Um imposto único, ele vai unificar situações que são desiguais de renda do país. Então, é preciso estabelecer um processo que seja uma política de transição para permitir que haja uma compensação, um equilíbrio de perdas, né, daqueles que perdem. Por exemplo, o caso de um Estado brasileiro que é deficitário em renda, digamos assim, e que recebe a renda do imposto sobre serviços. Vamos dizer Maranhão. Como que ficaria numa reforma tributária? Ficaria... É bastante mais... Aí voltando, né, eu acho que esse aí é muito difícil, como é que ficaria o Estado do Maranhão. Ele tem que reagir, também tem que produzir. Ele é um Estado, né, que tem uma potencialidade fantástica. Mas com relação à mulher, né, a partir do momento que eu fui convidada para participar desse debate, se nós definirmos, né, uma política nacional voltada à proteção não do coitadinho, mas às necessidades básicas de uma mulher na sociedade e a garantia de oportunidades a essa mulher, nós não precisamos nem esperar a reforma tributária. É a definição da política, as atribuições de responsabilidade e quais as parcerias, aí a iniciativa privada é de fundamental importância, na empregabilidade, mas a empregabilidade depende dessa mulher qualificada. Então, tem todos os aspectos a serem definidos. A política pode trabalhar esse contexto, né, da mulher na sociedade e automaticamente fazer com que ela tenha as compensações necessárias para que ela realmente possa exercer o seu papel de mãe, mulher, profissional, de maneira harmônica, né? A grande questão da tributação, da reforma tributária no Brasil, é nós conseguimos desonerar a maioria da população. E principalmente a folha. E a nossa digamos assim, o nosso principal tributo, ele se dá sobre consumo. E quando ele se dá sobre consumo, ele atinge a parte mais pobre da sociedade, que são as mulheres e os negros, e as mulheres negras em particular. Então, é preciso voltar a discutir um outro tipo de reforma tributária que possa se dirigir a uma tentativa de recuperação de receita ou de conquista de receita a partir da renda. Aí nós discutimos, por exemplo, com as companheiras auditoras da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, a discussão da mulher separada e o entendimento de que era necessário porque a mulher separada, ela recebe a pensão. A pensão é tributada no imposto de renda, ela paga o imposto sobre a pensão que ela recebe. E agora, recentemente, o governo tomou a medida, o Ministério da Economia, de que a mulher fica isenta de pagar o imposto, né, a tributação sobre o imposto de renda da pensão, mas também já tinha isentado o homem, porque o homem não pagava sobre a renda que ele transferia para a mulher. Mas você tem, por exemplo, as mães solo, as mães que são chefes de família e que são mães solteiras, ou são mães viúvas, ou são mães abandonadas e que não terão, portanto, um companheiro para lhe prover. Né? Então, esta continua pagando sobre sua renda. Então, para isso é preciso entender esse papel complexo da mulher na sociedade brasileira, do ponto de vista da tributação, de uma reforma tributária, como nós podemos, olhando a vida comum das mulheres, perceber a importância daquela mulher e buscar reduzir o peso de uma tributação que é igual para todos, que se abate sobre ela de maneira particular. Né? Então, isso daí que eu acho que é a grande provocação que faz o núcleo
de Estudos da Fundação Getúlio Vargas sobre todas nós, mulheres parlamentares, mulheres profissionais da sociedade, mulheres que pagam, portanto, o preço, né, dessa situação. Então, eu acho que nós precisamos nos aprofundar nessa matéria. Diversos são os projetos que surgiram aqui este ano e antes também, buscando esse equilíbrio. Não avançaram muito, porque a reforma tributária esteve muito na mão dos homens, e só dos homens. E os homens com uma visão muito monetarista, muito voltada para apenas um equilíbrio fiscal e pouco voltado para uma mudança real de mãos, de onde tirar o dinheiro e de para onde vai o dinheiro. Era essa a minha próxima pergunta, desculpe interrompê-la. Só para finalizar o programa, uma pergunta para as duas deputadas. 77 é o número de mulheres eleitas na Câmara Federal. São 513 no conjunto. Como fazer com que essas propostas, que nascem todas da bancada feminina, diminuir a desigualdade de gênero dentro da reforma tributária? Como fazer com que essas propostas alcancem os homens também e com que os homens se conscientizem de que eles estão legislando para toda a sociedade? Todo mundo tem uma esposa, uma namorada, uma irmã, uma filha. Quer dizer, quando que a reforma tributária e quando que essa desigualdade de gênero vai diminuir? É uma luta, é um processo, né? Nós somos 77, já fomos menos. No primeiro mandato eram 9. E nós já tivemos, por exemplo, 14 anos em que tínhamos apenas uma mulher em cada legislatura, 1, 2 mulheres, né? De 64 a 80, já no período da ditadura, foi sempre assim. Menos de 1 dúzia de mulheres no Congresso Nacional, eram 2, 3 por legislatura. Então, nós avançamos. Da última vez, nós conseguimos aumentar 50%. Isso está ligado ao dinheiro também, porque eleição tem a ver com possibilidade de financiamento. E nós conseguimos os 30% do fundo eleitoral. Houve um resultado objetivo. A partir de agora, você vê que no ano seguinte, ou no mesmo ano em que isso foi decidido, a maioria dos partidos entrou contra, com recursos no Tribunal Eleitoral. Então, nós queremos participar desse bolo. A questão da mulher na economia é isso. Este bolo de recursos produzidos, de riqueza produzida pela sociedade, tem que uma parcela dela significativa voltar-se para as mulheres, para que as mulheres recebam e possam sair da sua condição. Como é que nós combatemos violência contra a mulher com mulheres totalmente dependentes do ponto de vista econômico? Não tem como combater. Elas ficam com o agressor, elas ficam dentro da mesma casa, porque para sair de casa, elas não têm como sobreviver e levar os filhos, porque na disputa, quem fica com os filhos são as mulheres. Nós agora estamos discutindo aqui a situação de doenças raras, de crianças que estão lutando para serem incluídas no plano de saúde com rol taxativo, né? São doenças raríssimas e gravíssimas de crianças com deficiência. A Zika, por exemplo, que há pouco tempo atacou tantas mulheres grávidas em nosso país, no Nordeste em particular. Os maridos abandonam as mulheres quando percebem que seu filho nasceu com uma deficiência grave. Olha que loucura. E as mulheres pobres, abandonadas e tendo que cuidar com o filho numa situação de extrema pobreza. Então, é preciso dirigir, né, para políticas públicas assim, garantidoras de uma base de sustentação da vida dessas mulheres. Mulheres chefes de famílias, com filhos deficientes, e estabelecendo gradações. Mulheres chefes de família, na extrema pobreza, mulheres vítimas de violência doméstica. É preciso dar uma base, uma espécie de renda básica para a sobrevivência e qualificação para que ela saia da dependência, para que ela ganhe autonomia econômica. Estou quase no finalzinho do programa. Deixa eu só ouvir os comentários da deputada Ângela e aí, infelizmente, eu vou ter que encerrar. Eu entendo que, com relação à legislação eleitoral voltada à mulher, nós avançamos muito. Aumentou o número de mulheres participando do processo, mas ele tem que ser um processo contínuo, de preparação
não adianta única e exclusivamente a garantia dos recursos, as cotas, né, que já estão garantidas, se nós não tivermos a preparação das mulheres como um todo, da importância da participação delas na política. Nós só vamos avançar nessa pauta, e aí eu quero fazer um registro à Secretaria da Mulher, que eu acho que é de ano em ano, de 2 em 2 anos, muda a sua coordenação, e a coordenação permanece com o mesmo objetivo de termos o foco, né, de legislação importantes para a mulher. Acho que essa organização da Câmara e do Senado garante, né, com que essas discussões de projetos de lei voltados à mulher possam ter a garantia da sua serenidade. Então, eu acho que a organização existe. Agora é o preparar, é o trabalhar, aprovar as legislações necessárias para que realmente ela tenha as grandes oportunidades. Eu acho, modestamente, que vocês fazem mais do que a parte de vocês. Falta realmente o conjunto, o apoio dos homens, a conscientização. Eu, infelizmente, já estou no finalzinho. Essa quantidade gera qualidade. Apoio para a candidatura e efetiva candidatura, né? Porque a lei de cotas é para candidatura, não é para eleita. Mais uma sugestão para a gente colocar mais para frente. Deputada Ângela, muito obrigada pela presença. Deputada Lídice, muito obrigada. Bom, estamos no finalzinho do Elas Pautam. Eu conversei sobre reforma tributária e desigualdade de gênero com as deputadas Ângela Min, do PP de Santa Catarina, e Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da Câmara dos Deputados ou por podcast da Rádio Câmara. Eu sou Aline Machado e agradeço imensamente a sua companhia até aqui. Até o próximo Elas Pautam.